Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos agora no quarto módulo sobre o cultivo de orquídeas para o Confraria Agroecológica. E a nossa troca de saber hoje vai ser sobre como que a gente compra uma orquídea, o que a gente deve ver, observar para poder comprar, adquirir ótimas plantas e um pouquinho sobre a saúde das nossas meninas, ok? Então, vem comigo. Roda a vinheta! Bom, gente, tudo que a gente viu até agora foi para este momento. O momento que a gente vai adquirir as nossas orquídeas. Para isso, a gente precisava ter um pouquinho mais de conhecimento, mais um embasamento para a gente poder fazer uma boa compra. Então, quando a gente vai comprar uma orquídea, a gente precisa pensar em 5 pontos. O primeiro deles é comprar a orquídea de acordo com o seu ambiente. Então, onde você vive, o ambiente que você vive, as condições que esse ambiente traz, em questão da luminosidade, da ventilação, como que é as estações do ano, como que o sol se comporta, eles são primordiais para que você escolha espécies que se adaptam melhor àquela região. Então esse é um ponto que você precisa primeiro passar, o seu critério para poder comprar uma orquídea é comprar em função do seu ambiente. Mas a gente viu muita coisa, e às vezes é difícil guardar na cachola. Então eu vou passar para vocês 2 sites, um que é em inglês, é internacional, que é o orchidespecies.com. Ele tem vários, mas é muito material acerca de espécies, das espécies. Então vai dizer que tipo de espécie que é, como que ela gosta, onde ela vegeta, se gosta de umidade, se gosta de claridade e esses assuntos que nós comentamos nos vídeos passados. Temos também o delfiniadearaújo.com, que esse já é brasileiro. Lá tem uma parte que é orquídeas por estado, que é muito boa, que aí você pode pesquisar as orquídeas do seu estado. E aí você pode ir para o segundo critério, que quando você for comprar plantas naturais, dê preferência para as nativas do seu estado, porque elas já estão adaptadas àquele clima que você reside, onde você reside, Também eu uso muito, quando não tô tendo acesso à internet, é esse livro aqui. Ele também é em inglês, mas é um livro muito bom, tem tem as figuras, as explicações de vários tipos de orquídea. Ele é muito bom. Para uma versão dele em português seria o livro da AOSP, da Associação de Orquidólogos de São Paulo. Ele também é muito bom e traz bastante informações. Temos também esses 2 livros aqui. Esse aqui é o da Catileia valqueriana, da Lu Menezes. Ele é muito bom, mas ele é direcionado para a Catileia valqueriana, que é a princesinha de Minas Gerais. Desculpa, querida. E temos esse outro aqui também, ele também é em inglês, também tem bastante informação, Temos bastante informação a respeito das espécies que tem aqui. Caso você queira adquirir um livro, ele é muito bom também, caso você saiba inglês também, Outro critério que a gente tem que ter para poder comprar as orquídeas, é adquirir plantas de procedência. Gente, por favor, evitem de comprar plantas que foram visivelmente retiradas da natureza.
evite tirar plantas do habitat natural. Por um motivo ecológico, né? A planta está lá na natureza, ela cresceu naquele ambiente e muitas vezes quando você for levar ele para sua casa, ela vai sentir muito, grande maioria morre, não vai para frente, porque ela vai ter que se readaptar a uma situação completamente adversa, que é uma situação de água clorada, né, um ambiente urbano, enfim, né? Fora que vai trazer às vezes algum patógeno que estava adormecido no ambiente natural, mas quando você traz para sua casa, esse patógeno acaba, né, sendo ativado. Outra coisa dentro da procedência é comprar de orquidários sérios, orquidários que tenham CNPJ, que tenham endereço, que tenham um mínimo de preocupação com as espécies, que quando você compra deles, você percebe que são espécies que foram desenvolvidas em laboratório, que não foram retiradas da natureza. Isso é muito importante, principalmente por aquela questão que eu acabei de falar com vocês, da introdução de patógenos da natureza, que estavam em dormir na natureza, mas no seu orquidário ele acaba sendo ativado. Então é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção. Os orquidários que eu geralmente compro são o orquidários Colibri, o Quatro Estações, o Emanuel, o Oriental, o Bom Pastor e o BV Orchids. Eu vou deixar na descrição, né, o link para vocês poderem visitar esses orquidários. São orquidários sérios e todas as plantas que eu comprei deles sempre foram saudáveis e não apresentou nenhum tipo de problema. Outra coisa é comprar plantas saudáveis, né? De aparência saudável. Se você está num local que vende orquídeas, tente sempre comprar orquídeas com aparência saudável. E o que seria isso? Por exemplo, eu comprei pelo correio, porque agora nós estamos em pandemia, né? Eu comprei pelo correio, no caso foi até do orquidário Quatro Estações. Essa Lélia Perrine. Então a gente pode perceber que ela está com a folha bem uniforme. Essas pintinhas aqui não são pintinhos de fungo. Essas pintinhas roxeadas são porque a planta estava se adaptando a uma luminosidade alta, né? Essa planta já chegou, já tem mais de uma semana. Ela está na quarentena. Isso significa que ela também está na quarentena. Isso significa que eu estou dando, né, oportunidade para algum patógeno aparecer antes que eu introduza ela no orquidário. Então até agora eu não encontrei nada, a planta se adaptou. Está um pouquinho sofrida, porque ela ficou um pouquinho desidratada, mas ela já está emitindo raízes novas. Então significa que ela é uma planta saudável. Você percebe que quando ela está dentro, se ela estivesse dentro do vaso, ela estaria mais gordinha, né? Estaria com os pseudobulbos mais gordinhos, mas os pseudobulbos novos, eles estão bem durinhos e firmes. Então quer dizer que é uma planta boa, uma planta saudável. Mancha amarela, mancha preta não uniforme, corra, porque com certeza temos algum bichinho, né, algum patógeno escondido aí. Isso vai ser assunto mais para frente, que eu vou falar um pouquinho da saúde. Só para terminar essa rodada de critérios para você comprar orquídeas, uma coisa boa é você começar por híbridos. Principalmente os híbridos mais em voga. O que nós temos? O Denfal, o famoso Dendrobium phalaenopsis. Temos as phalaenopsis mesmo, né? Essas orquídeas, a famosa orquídea borboleta, muito veiculada, você encontra em qualquer mercado. Ela é muito florífera e muito fácil de cultivar. Os oncídios amarelos e as catileias híbridas rosa ou roxa. Por que rosa ou roxa? A hibridação de catileia com catileia geralmente usa uma espécie chamada Sophronites. E a Sophronites dá muita coloração amarela
e a coloração alaranjada, que são, e ela, a Sofronites, ela é uma orquídea um pouco mais sensível, né? Mais sensível a patógenos e que se estressa muito com a falta de umidade atmosférica. Já nossas queridas rosadinhas já estão mais acostumadas com o estressinho hídrico, então é mais fácil que você comece por esses híbridos. Mesmo porque eles vão dar uma resposta mais rápida, são mais floríferos, vão tirar um pouco aquela ansiedade e aguentam mais, né, às vezes um trato horticultural não muito bem acertado, por assim dizer. Comece com poucas plantas, com 10 a 15 no máximo, e vai cultivando, vendo a resposta. E também para que daqui um tempo você consiga pegar espécimes mais, né, digamos, de um cultivo mais, não digo difícil, mas que precisa de mais observação e cuidado. Aí quando você pode migrar para essas plantas, depois que você conseguir lidar com as orquídeas mais híbridas. Então, depois que a gente adquiriu as nossas orquídeas de acordo com o ambiente, que tem aparência saudável, que veio de um lugar de procedência, que pode ser, possivelmente, o primeiro é um híbrido e depois as nativas, a gente vai falar de um assunto que é, né, um adentro na questão de procurar plantas de boa aparência, mas também de você poder identificar uma coisa que acontece com as nossas meninas, que é quando elas ficam doentes. Como qualquer ser vivo, as plantas também adoecem. E por adoecerem, elas acabam trazendo alguns sinais que vão indicar que ela está precisando de algum nutriente, ou que ela está sendo atacada por algum inseto, ou por algum fungo, ou por alguma bactéria. Nas orquídeas, a pior coisa que pode acontecer com a orquídea é o ataque de fungos. Né? De todos, aqui eu acho a pior de todas é o ataque de fungos. Por quê? O ataque de fungos, ele costuma ser rápido e, na grande maioria das vezes, fatal. Por isso que é bom a gente começar por híbridos. Porque os híbridos, eles foram feitos a partir de várias seleções de plantas que resistiram, né? Que são bem floríferas, que são mais resistentes a pragas, e também por plantas que se adaptam a vários tipos de ambiente. Então o híbrido, nesse ponto, é primordial que você comece com ele, para você ter mais know-how, né, da coisa. Bom, gente, para ajudar a ilustrar a questão dos patógenos que podem acometer as nossas orquídeas, eu vou deixar, depois da explicação, uma sequência de fotos das principais doenças, ok? No caso de fungos, que é uma das piores doenças, a gente tem a antracnose e o botrytis, que geralmente dão manchas nas folhas e em flores. Já o funsário e o pintium,
que provoca a canela seca e a podridão, esses já precisam de uma ação imediata. O exemplar tem que ser retirado do orquidário ou do lugar que você tem outras orquídeas. Você deve desinfetar todas as suas ferramentas, de preferência com o maçarico ou na chama do fogão, e fazer uma leitura. Vamos usar a nossa colega aqui de exemplo. Se você perceber que está tendo ataque de fungos do tipo canela seca ou podridão na parte traseira ou na parte posterior, o que interessa é que você identifique a parte saudável. Onde há uma parte saudável, que você for apertando e você for vendo que não tem, que o pseudobulbo tá firme, que o pseudobulbo não tá saindo aguinha, que não tá amarelado, que não tá amarronzado, essa é a parte que você deve fazer a incisão com a tesoura e cortar a parte saudável. Aí você deve fazer uma limpeza com uma água sanitária na proporção 1:10. Como eu estava falando, gente, a proporção é de água sanitária 1:10, ou seja, uma parte de água sanitária para 10 partes de água. Você deixa o exemplar mergulhado dentro dessa solução por um tempo de pelo menos 1 hora. Faz a higienização, depois você lava com água e sabão, delicadamente, com uma escova de dentes. E refaz o replante com esfagno, apenas esfagno, né? E logo após isso faz um tratamento com calda de água oxigenada ou calda bordaleza. E vai observando. Se a planta, mesmo depois disso tudo, ela não tiver uma boa resposta, ou seja, começar a dar fungo de novo, infelizmente nós perdemos o exemplar. Aí realmente teremos que desfazer do exemplar, porque não há mais salvação. No caso de bactérias, a gente tem as pseudomonas, que vão dar manchas bem parecidas com as fúngicas. O tratamento também é corte das partes infectadas, ou você pode fazer o mesmo estilo, que é cortar a parte boa, retirando a parte infectada. A parte infectada, tanto de fungos ou de bactérias, precisa ser colocada dentro de um saco plástico, amarrada, ou para muitos, né, a gente incinera, né? Há muitas pessoas que incineram a parte contaminada para não ter nenhum tipo para não espalhar o fungo, né? E o terceiro caso são os vírus. Os vírus não têm tratamento. Os vírus, eles podem ser mantidos dormentes por um tempo, mas eles sempre vêm. É muito difícil. Então, quando você identificar nas figuras que eu vou colocar alguma planta com esse tipo de mancha, é bem capaz que ela esteja com algum vírus. Então, essa planta, ela pode até viver com esse vírus, como é o caso do Oncidium Cherry Baby ou Oncidium Chocolate, que todo mundo gosta. Ele tem um vírus, que é o ORSV, que é o vírus do odontogrosso, que forma pequenas pintinhas sequenciais. Essa orquídea, ela tem esse vírus, ela vive em simbiose com esse vírus, então ela não, digamos, né, ela consegue ainda vegetar e florescer com ele. Mas se você usar uma ferramenta que você acabou de usar essa planta e usar em outra, fatalmente você vai passar o vírus. Então, é bom que você ou não adquire, mas se adquirindo ou ganhando, porque ela é muito comum, você pode colocar ela em um lugar separado das suas orquídeas, ok? Porque é uma orquídea muito bonita também, né? O vírus do mosaico também, ele é bem terrível, sabe? Ele tem, as manchas dele estão nas folhas e tem forma, parece um desenho de nuvem.
E temos o vírus FLEC, que é o OFV, que é o vírus FLEC, que dá grandes manchas pretas nas folhas. Os vírus, as manchas de vírus, você percebe que a folha não fica mole, ela fica na mesma consistência, ela apenas muda de cor. Alguns vírus promovem a morte do exemplar em pouco tempo e outras plantas conseguem viver em simbiose, uma espécie de simbiose, né? E conseguem, conseguem seguir vegetando, brotando e fazer o seu ciclo vegetativo normal. Agora, a parte dos insetos, né, um dos piores para as orquídeas são as conchonilhas. As conchonilhas são insetos terríveis, eles são portas de entradas para fungos e bactérias, então eles precisam ser eliminados quando identificados. São uma praga muito comum, né? Infelizmente, elas acometem mesmo que você se cerque de todos os cuidados, é muito provável que você tenha algum ataque de conchonilha no seu orquidário e em outras plantas também. As conchonilhas estão muito presentes onde há formigas, né? Então, formiga e conchonilha geralmente andam juntas. No caso de ácaros e trips, uma cauda preventiva, né, para poder a gente tentar combatê-los, seria a cauda de Nim. Mas elas são uma praga de difícil trato. E se você perceber que tá difícil o controle, é a única, digamos, para mim é o único momento que a gente tem que lançar a mão de alguns defensivos não naturais. No caso do ácaro, a tetrametrina é um veneno que pode ser aplicado para poder ajudar no controle. Porque o ácaro ele é muito rápido. O ácaro trips, eles espalham com uma facilidade muito grande. E principalmente como a gente está num ambiente urbano, a questão de um desequilíbrio ambiental é muito mais fácil de acontecer. E no caso do trips, a gente pode usar a deltametrina. Nesse caso, você pega o exemplar, coloca ele num lugar afastado das outras plantas e do ambiente que eles estavam, para você preservar o ambiente, né? E aplique essa solução em um local sombreado, onde a planta vai ficar pelo menos 15 dias, ela vai ficar 30 dias em tratamento. É uma aplicação no primeiro, depois 15 dias e depois mais 15 dias. Aí você elimina por completo qualquer traço de trips ou de ácaro. Caso você faça o tratamento preventivo com óleo de Nim, o óleo de Nim pode ser aplicado de 15 em 15 dias. E assim a gente consegue ter mais controle nessas pragas. Quando aparece trips e ácaro é que realmente aconteceu um desequilíbrio muito grande e realmente às vezes fica difícil da gente conseguir contornar esse problema. E por fim, a gente tem caramujos, borboletas e as formigas. As formigas eu já falei com vocês. As borboletas, e inclusive as borboletas e o trips, eles podem ser combatidos com bandeirinhas com adesivo, bandeirinhas azuis e bandeirinhas amarelas. Elas ajudam, elas atraem esses insetos e é uma forma da gente até prevenir o uso de caudas. Então sempre no orquidário ou no ambiente que você tenha plantas, é bom que você coloque essas armadilhas. E o caramujo, né? O caramujo ele come principalmente brotos e folhas novas e flores também.
Geralmente eles atacam, né, no final da tarde e no início da noite. Geralmente depois que a gente molha. E o bom deles é que você pode fazer uma armadilha com chuchu ou miolo de pão com cerveja. Você deixa essa armadilha em alguns pontos estratégicos do orquidário ou do local que você cultiva. Nesses horários, de preferência depois que você molhou, que os caramujos vão ali e você pode retirar eles manualmente, os caramujos e as lesmas. Então, gente, a gente chegou no final do nosso quarto módulo. Espero que vocês tenham gostado e peço para vocês compartilharem esse vídeo, dar um like, deixar um comentário, compartilhar com seus amigos para que mais pessoas possam ter esse conhecimento e tratar bem as suas orquídeas. Tudo bem? Amanhã teremos o nosso último vídeo da série e eu espero vocês até lá, ok? Beijão, tchau!